Imagine estar fugindo do seu marido abusivo, completamente desesperada. Você entra no primeiro avião que vê e senta ao lado de um desconhecido que vai mudar a sua vida para sempre. Isso não é novela. Isso aconteceu. E o que vem a seguir vai te deixar sem chão. Se você ama histórias reais que parecem filme, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai mexer com você do início ao fim. Agora, vamos lá. O barulho dos passos de Laura ecoava pelos corredores do aeroporto como um tambor marcando o ritmo de sua libertação. Ela apertava a alça da bolsa como se fosse a última âncora que a mantinha de pé. Seu coração batia forte, não de excitação, mas de medo. Medo do que deixava para trás, medo do que vinha pela frente. Mas, acima de tudo, havia uma força invisível que gritava dentro dela: vá! Durante 6 anos, Laura suportou um casamento sufocante. Rafael, o homem com quem havia sonhado uma vida inteira, revelara-se possessivo, manipulador, controlador. Aos poucos, ele apagava sua luz. Amigos se afastaram, a família se calou e ela mesma se perdeu. Mas naquela manhã, tudo mudara. Laura havia deixado um bilhete simples sobre a mesa da cozinha. Estou indo viver. E com uma passagem comprada às pressas para Salvador, ela correu para o aeroporto com o coração na mão e uma mala pequena nas costas. No meio da pressa, do nervosismo e das lágrimas mal contidas, Laura passou direto pelo portão errado. Não notou, só percebeu quando já estava sentada, presa ao cinto de segurança, vendo pela janela o mundo ficando pequeno. Quando a comissária anunciou o destino, Florianópolis. Florianópolis, murmurou, tentando levantar, mas era tarde. O avião já cortava o céu. Parece que alguém entrou no voo errado, disse uma voz grave e serena ao lado dela. Laura virou o rosto devagar. Um homem de camisa azul, barba por fazer e olhos que mesclavam verde e castanho, sorria com um olhar calmo. Ele não zombava, só observava. Sim, acho que sim, respondeu com um riso nervoso escapando. Bom, Florianópolis não é tão ruim assim, disse ele, estendendo a mão. André. Ela hesitou por um segundo, depois apertou. Laura. O avião seguia firme e aos poucos o silêncio entre eles foi sendo preenchido com conversas soltas sobre filmes, viagens, medos bobos de infância. André tinha uma voz tranquila que parecia desacelerar o tempo. Era arquiteto e voltava para casa depois de uma conferência em São Paulo. Tinha um jeito calmo, sem pressa de saber tudo, sem invadir. Está viajando a passeio? Perguntou ele, em dado momento. Laura hesitou. O instinto dizia para mentir. Mas algo no olhar dele, na ausência de julgamento, fez com que dissesse a verdade. Estou fugindo de um casamento, de uma vida que não era mais minha. André não disse nada. Só assentiu com os olhos, e aquilo, de alguma forma, foi mais reconfortante que qualquer conselho. Quando aterrissaram em Florianópolis, ela pensou em pegar o próximo voo para Salvador. Mas André, antes de se despedir, disse: Não sei o que você procura, Laura, mas se quiser respirar um pouco antes de seguir, tem uma praia aqui que costumo ir quando preciso lembrar quem sou. Ela aceitou o convite. Por que não? Já havia desviado do plano. Talvez esse fosse o novo caminho. A praia era deserta, com areia fofa e ondas calmas. Laura tirou os sapatos, sentou-se na areia e respirou fundo. Pela primeira vez em anos, respirou de verdade. Os dias seguintes foram um sopro inesperado. André mostrava a cidade com olhos apaixonados. Levava-a para cafés escondidos, livrarias de esquina, trilhas silenciosas. Nunca perguntou demais, nunca invadiu, só oferecia presença. Laura percebeu que havia esquecido como era ser tratada com gentileza. Um dia, ao pôr do sol sentados num mirante, ela perguntou: Você sempre foi assim, calmo? Não, ele respondeu. Eu era como o mar revolto, mas aprendi que viver tentando controlar tudo nos faz naufragar. Ela olhou o horizonte. O céu se pintava de tons de laranja e violeta. Obrigada por existir. Ele sorriu.
Não disse nada. Apenas pegou a mão dela com leveza. Ela ficou mais uma semana. Depois, mais outra. Começou a escrever, algo que não fazia há anos. Suas palavras pareciam renascer. Mandou mensagens curtas para a mãe, reencontrou uma amiga da faculdade que vivia ali. O mundo parecia começar de novo. Rafael tentou ligar. Mandou mensagens. Primeiro pedindo, depois ameaçando. Laura apagou tudo. Não respondeu. Estava aprendendo a dizer não. Certa manhã, André apareceu com 2 xícaras de café e um envelope. "Isso chegou para você", disse, entregando. Era uma carta, de sua editora antiga. Um texto antigo seu havia sido encontrado nos arquivos, e eles queriam publicar. Ela riu, com os olhos marejados. Era como se o universo dissesse: "Você está viva". Naquele dia, ela e André caminharam pela praia de mãos dadas. Não como 2 apaixonados comuns, mas como 2 sobreviventes que se reconheceram. Ele não era a salvação dela, e ela não buscava isso. Eles apenas se encontraram no momento certo, no lugar errado, ou talvez no lugar exato. Os dias em Florianópolis já não pareciam empréstimos, mas sim um novo começo. Laura alugou um pequeno estúdio no Campeche, a poucos metros do mar, com janelas grandes e silêncio suficiente para ouvir o barulho das ondas durante a noite. Era a primeira vez em anos que ela morava sozinha, e mais do que isso, que sentia prazer em estar só. André não forçava a presença, vinha como a brisa, quando ela queria, quando precisava, quando o momento pedia. Eles se viam com frequência, é verdade, mas havia respeito em cada gesto e um cuidado que Laura nunca soubera existir num relacionamento. Ela retomou a escrita com força. O livro novo avançava. Páginas ganhavam vida como se saíssem de dentro dela. Cruas, reais, intensas. Era uma ficção, mas cada frase carregava algo de sua verdade. Dor, superação, descoberta. Certa tarde, ela estava sentada no café preferido dos 2, escrevendo, quando ouviu alguém dizer seu nome. "Laura!" Ela congelou. A voz era conhecida, familiar demais. Virou devagar, e lá estava ele, Rafael. O coração dela disparou. O passado que ela tentava enterrar agora estava de pé à sua frente, em carne, osso e ameaça. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou, tentando manter a voz firme. "Você me deve uma explicação", disse ele, ignorando completamente a expressão de desconforto no rosto dela. Laura se levantou, respirou fundo. O tempo de submissão havia acabado. "Eu não te devo nada, Rafael. Eu fui embora porque estava morrendo aos poucos ao seu lado. E estou viva agora. Isso é tudo o que você precisa saber." Ele se aproximou, mas uma figura apareceu entre os 2. "André, tem algum problema aqui?" perguntou com a voz calma, mas firme. Rafael olhou para André com desdém. "E você é quem? Alguém que se importa. Alguém que sabe ouvir. Alguém que sabe a hora de sair", disse André, sem elevar o tom. Rafael recuou, sem argumentos. Laura pegou sua bolsa, segurou a mão de André e saiu. Pela primeira vez, não correu. Caminhou com a postura ereta de quem não se esconde mais. Naquela noite, ela chorou. Não de medo, mas de alívio, de libertação. André a abraçou em silêncio. Sabia que algumas dores não precisam de conselhos, só de espaço para doer. Na manhã seguinte, Laura recebeu um e-mail da editora. O texto que enviara havia sido aprovado. Eles queriam publicar como um romance, com seu nome. E queriam lançá-lo em uma turnê por várias cidades, inclusive Salvador. Era como se o universo estivesse atestando. Pronta para voltar ao lugar de onde fugiu? Ela encarou a tela por longos minutos. Depois respondeu, sim. A turnê começou 1 mês depois. Laura partiu com uma mala cheia de livros e outra cheia de coragem. André foi ao aeroporto com ela. Eu não sei quanto tempo vou ficar fora, disse com um sorriso tímido. Eu também não sei, respondeu ele, mas sei que te espero. E sei que você não me pertence. Só te acompanho se quiser. Ela sorriu. Era tudo o que precisava ouvir. Os eventos foram um sucesso.
Pessoas se emocionavam com a história do livro. Mulheres se aproximavam com olhos marejados, dizendo: "Você contou minha história." Laura entendeu então que sua dor não havia sido em vão, que a liberdade de uma mulher pode inspirar tantas outras a se libertarem também. Quando chegou a Salvador, a cidade que deveria ter sido seu destino desde o início, ela andou pelas ruas com uma sensação estranha, familiar, mas distante. Visitou lugares onde fora feliz um dia, mas percebeu que o passado não a chamava mais. Apenas observava de longe, como quem respeita a escolha de seguir em frente. No último evento da turnê, ela contou sua história, sem rodeios, sem nomes, sem mágoa, apenas com verdade. Ao final, aplaudiram de pé. De volta a Florianópolis, foi recebida com flores na porta do estúdio, sem nome, mas com um bilhete. "Você voltou para o lugar onde floresce." Ela riu, chorou e saiu correndo para a casa dele. O reencontro foi calmo, quente, sincero. Não foi um final feliz, foi um novo começo, o melhor tipo de final. Meses depois, Laura lançou o segundo livro. André abriu um pequeno escritório de arquitetura com projetos sustentáveis e colaborativos. Os dois viajavam, trabalhavam, às vezes brigavam, mas sabiam conversar. Sabiam pedir desculpas, sabiam respeitar o silêncio um do outro. Num domingo nublado, enquanto tomavam café em silêncio, ela disse: "Lembra quando te contei que entrei no avião errado?" Ele sorriu. "Lembro, melhor erro da sua vida." Ela riu. "Talvez não tenha sido um erro." Ele se aproximou, a abraçou por trás e disse: "Às vezes é o destino disfarçado de erro." E ali, no meio de uma vida simples, sem promessas eternas, sem juras de contos de fadas, Laura soube. Ela não havia sido salva por um homem, havia se salvo. E no caminho encontrou alguém que soube andar ao lado, sem puxar, sem empurrar, apenas acompanhar. E isso, descobriu, era amor.